um texto que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 19. Todos encontraram? Atos 11, a partir do verso 19. Diz assim o texto: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Se puder fechar os seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças por esse tempo aqui na tua presença, Pai, onde o teu Espírito tem falado aos nossos corações, onde o Senhor tem manifestado o teu amor, a tua graça, o teu acolhimento. E nós te pedimos, Espírito, que tu venhas direcionar esse momento, venha conduzir esse tempo de reflexão da tua santa palavra, que venhamos sair desse lugar nessa noite edificados pela tua palavra e desafiados por ela, encorajados por ela, a sermos uma igreja que faz a diferença nessa cidade, Pai. A sermos um povo que é arauto teu, que é boca de Deus nessa cidade, Senhor. Esse deve ser o desejo de cada um dos teus filhos, de cada um de nós, Pai. Que o teu Espírito fale aos nossos corações e venha nos encorajar nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está vivo aí, irmão? Amém. Dá uma glória a Deus. Eles vão achar que está dormindo. Estou pensando no jogo da Argentina. Está cheio de argentino infiltrado aqui na igreja. A gente vai ter que fazer outro encontro de cura e libertação aqui. Estou brincando, os argentinos são irmãos. Lá, eles lá. Brincadeira. Meus irmãos, eu creio que todo cristão e toda igreja local tem um desejo no coração, ou pelo menos deve ter esse desejo de fazer a diferença onde Deus o colocou. Amém? Eu não sei se você tem esse desejo. Eu creio que todo mundo que se encontrou com a graça, com o amor de Deus, precisa carregar esse desejo no coração de ser um cristão relevante, de sermos uma igreja relevante. A palavra está em moda hoje. Fazemos a diferença. O cristão por si só ele precisa fazer a diferença, porque Jesus disse que nós somos como uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, você é referência para as pessoas. A luz que há em ti, que Cristo precisa brilhar através da minha e da tua vida, e nós vamos nos tornar uma referência. Jesus disse que nós não podemos esconder uma candeia debaixo de uma vasilha. É preciso colocar no lugar apropriado, de modo que ilumine toda a casa. Então o cristão ele precisa fazer a diferença. Ele precisa ser alguém relevante na cidade. E nós precisamos ser uma igreja relevante em Ribeirão Preto. Está precisando, né? Ou não? Está tudo beleza, né? Tudo pintadinho, de
vermelho, branco e azul, tá lindo na cidade, não tem problema nenhum. Se a igreja não encarnar o projeto de Deus na sua vida, meus irmãos, quem vai manifestar o amor de Deus, vai trazer libertação e vai trazer, acima de tudo, esperança no nosso povo? É a igreja que foi incumbida por Jesus para fazer esse papel, para cumprir esse papel. Amém? E nós estamos vivendo dias onde há muita confusão sobre o papel da igreja na sociedade. Há muita gente, em nome de uma ortodoxia, que quase cai na irrelevância, porque não dá a cara para bater, não se coloca no meio do povo para manifestar o amor de Deus. E nas últimas semanas a gente pôde presenciar até um debate entre homens aí que considerados ícones no meio cristão, no meio evangélico, porque houve essa discussão em torno da missão da igreja. E essa discussão é antiga. Ela surgiu no final do século XIX por causa de uma pergunta, a resposta a uma pergunta, que era o seguinte: olha, o que é mais importante para a vida da igreja? Evangelizar ou ela cumprir a ação social, ela fazer a ação social? O que é mais importante para a igreja? Falar do amor de Deus, evangelizar pessoas, ou ela fazer a ação social? Houve essa dicotomia em relação à missão da igreja no final do século XIX, porque um pastor batista nos Estados Unidos, chamado Walter Rauschenbusch, ele disse assim: olha, a função da igreja é cumprir o seu papel político e social. Essa é a principal função da igreja. O que, meus irmãos, era até compreensível devido à circunstância onde aquele homem estava inserido. Esse homem vivia entre os pobres ali nos Estados Unidos, uma região pobre, na periferia, e você imagina os Estados Unidos no final do século XIX, o negro sendo tratado de maneira desumana, muitos problemas sociais. Então ele afirma isso. E evidentemente, a hora que ele afirma isso, um outro grupo de pastores e teólogos começa a dizer: não, a função da igreja é evangelizar, é falar do amor de Deus, ela tem que se importar com essas questões sociais, ela não precisa se importar com política. A função da igreja é evangelizar o próximo, evangelizar as pessoas, é você falar do plano da salvação, porque o evangelismo na cabeça deles é falar do plano da salvação, falar do ABC do evangelho. E houve então essa dicotomia, essa separação da função da igreja. Um grupo falava que era ação social e o outro grupo falava que era evangelizar. Mas louvado seja Deus que sempre houveram pessoas que transitavam dos dois lados. E houve na América Latina, por exemplo, uma série de congressos e encontros para tentar pensar qual é o papel da igreja na sociedade. Até que culminou no chamado Congresso de Lausanne em 1974, que foi um marco na vida da igreja evangélica no mundo. Foi um congresso promovido pela Associação Billy Graham, que é um grande evangelista norte-americano. Houve esse congresso e o reverendo John Stott, que também foi um homem respeitadíssimo, talvez o maior teólogo dos últimos 50 anos, ele veio a falecer há 3 anos atrás. Ele abriu para que os pensadores da América Latina, da África, da Ásia, dos países de terceiro mundo pudessem participar daquele congresso. E por causa da participação desses teólogos latino-americanos, especialmente, houve uma abrangência no entendimento do que é a missão da igreja. E aí nasceu a chamada missão integral. O lema da missão integral é o evangelho todo, como eu disse, não só o ABC, é o evangelho todo, para o homem todo, que envolva não apenas o aspecto da alma e material, mas também que venha suprir as necessidades físicas do homem, psicológicas, emocionais. O evangelho todo para o homem todo, para todos os povos, porque não tem que haver diferenciação nenhuma. Lá diante do trono do Cordeiro de Deus haverá gente de toda tribo, povo, língua e nação. Então até os argentinos vão estar lá, gente. E abraçar, acolher, né, cara? Então, vai ter gente de todo tipo de língua, de povo, de cultura. Então a proposta dela é pensar a missão da igreja de maneira abrangente. Quais são os aspectos da missão da igreja? E esse texto que nós acabamos de ler, é possível nós percebermos os principais aspectos da nossa missão nesse mundo.
Você vai poder perceber esse texto na vida dessa igreja de Antioquia, que nasceu por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Você sabe que Estevão foi apedrejado por causa da fé em Cristo. E depois que ele foi morto, desencadeou-se uma perseguição na vida da igreja, e alguns cristãos foram até Antioquia, e ali nasceu essa igreja, que se tornou uma igreja relevante em Antioquia. Uma comunidade que fez a diferença naquela cidade, de tal ponto que ela se tornou depois modelo no livro de Atos. É a partir de Antioquia que Paulo e Barnabé são enviados para pregar o evangelho em todo o mundo. Então, uma igreja que nasce por causa da perseguição que veio com a morte de Estevão, se tornou um modelo no livro de Atos. É possível nós sermos relevantes na cidade de Ribeirão Preto. Amém? Esse texto nos vai mostrar os aspectos principais da nossa missão nesse mundo. Veja comigo o verso 19 até o 21. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: a missão da igreja é querigmática, é proclamar o Evangelho de Jesus, é falar do Evangelho de Jesus. O primeiro aspecto dessa igreja de Antioquia era uma igreja que tinha compromisso com o querigma, com a proclamação do Evangelho. Ela falava de maneira persuasiva, convencendo todo homem de que ele tinha uma responsabilidade diante de Deus, uma responsabilidade eterna diante de Deus, que ele precisava reconhecer a sua necessidade e abraçar a fé cristã, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E essa igreja teve essa capacidade de persuadir aquele povo, aquela gente. Nós precisamos, meus irmãos, anunciar o Evangelho de Jesus nos nossos dias. Tem muita família escravizada por Satanás porque nunca ouviu essa mensagem, porque nunca ouviu falar de um Deus que o ama, de um Deus que é capaz de perdoar o seu pecado. E se você está aqui nessa noite pela primeira vez, eu gostaria de dizer para você que Deus perdoa o seu pecado, que Deus te acolhe e Ele tem um projeto na tua vida, que Deus nos chama para andar com Ele, e Ele faz todas as coisas se tornarem novas nas nossas vidas. Que andar com Jesus é ser surpreendido dia após dia, é andar em novidade de vida. A vida cristã não tem nada de monótono, pelo contrário, é uma vida de surpresa diariamente, experimentando coisas novas dia após dia. Eu creio que todo mundo aqui pode levantar e dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Amém? Pode dizer o que Deus fez, o que você é, o que Deus tem feito na tua vida hoje. Eu creio que ninguém aqui quer experimentar aquela velha vida de aparente alegria, mas que nós sabemos que é uma vida de escravidão, é uma vida debaixo do domínio de Satanás. Não, meu irmão, a graça de Deus vem e nos faz um novo homem. Como nós meditamos até alguns domingos, pegou aquele gadareno possuído por uma legião de demônios e Deus o restaurou por completo, deixou o homem em sã consciência. A graça de Deus tem esse poder de transformar a nossa vida. E essa gente saiu anunciando, cumprindo o seu papel querigmático, proclamando a mensagem de Jesus, do reino de Deus. Isso aconteceu de uma maneira interessante. A proclamação, em primeiro lugar, esse texto nos diz que ela iniciou-se com um movimento de gente leiga, porque quem foi para Antioquia não foram os apóstolos, não foram os mestres da igreja, não foram os profetas da igreja, não foram os evangelistas. Foi gente que se encontrou com a graça de Deus, foi gente que se encontrou com o amor de Deus e saiu fervoroso falando do amor de Deus, falando daquilo que Deus havia feito em suas vidas, proclamando: olha, eu encontrei a pérola de grande valor, a salvação vem pela graça de Deus. E esse povo saiu anunciando essa mensagem de maneira apaixonada.
E geralmente nós vamos perceber na história da igreja que os principais movimentos de avivamento, eles acontecem através do povo de Deus. Deus se manifesta através da sua vida, meu irmão. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você é capacitado pelo poder de Deus para falar do Evangelho de Jesus, para libertar pessoas. O Luiz estava compartilhando ontem, teve uma experiência na casa dele, né? Veio um homem pedindo uma ajuda, ele começou a pregar ali, teve uma resistência, e Deus vai usar a tua vida, meu irmão, vai usar a vida de cada um de nós. Como nós cantamos aqui, Ele decidiu fazer de cada um de nós casa, morada. E esse pessoal entendeu isso, compreendeu a sua responsabilidade cristã, que eles eram reino e sacerdote de Deus, e que Deus se manifestava através da vida deles, e saíram anunciando o Evangelho de Jesus. Começou com um movimento de gente leiga, mas o texto nos diz também que ele aconteceu de forma contextualizada, com empatia, com identidade. Fala para o teu irmão, empatia. Nós lemos aqui no verso 20 e 21, especialmente no verso 20, que eles saíram anunciando não apenas aos judeus, eles começaram a pregar também aos gregos na sua própria língua. Eles começaram a falar com aquela gente de uma maneira, de um modo que eles poderiam compreender a mensagem, entender a mensagem. A igreja nos nossos dias precisa se comunicar com eficiência, com eficácia com a nossa geração. Nós precisamos entender a nossa geração. Não dá para evangelizar o nosso povo com aquela mentalidade antiga. Nós estamos vivendo outro tempo. Diz o texto sagrado que Davi morreu e foi sepultado com seus pais após ter servido a Deus em sua geração. Nós temos um compromisso com a nossa geração. Não dá para falar com a nossa geração como se estivesse falando com a geração antiga. Nós precisamos entender esse momento que nós estamos vivendo, a mentalidade dos homens, e nessa caminhada nós vamos conseguir comunicar com eficiência, entendendo as dores das pessoas, entendendo o ponto de vista delas, entendendo como elas enxergam a fé cristã, como elas enxergam Deus, porque ninguém aqui enxerga Deus igualzinho. Você acha que todo mundo aqui tem uma teologia igualzinha? Já fala a sabedoria que teologia se escreve a lápis, porque daqui a pouco a gente apaga e tem que escrever de novo. Princípio bíblico não muda, mas teologia se escreve a lápis. A gente vai revendo dia após dia, porque nós vamos vivendo desafios novos, diferentes. E esse pessoal captou isso e conseguiu comunicar com aquela geração de uma maneira eficiente. Entrou na vida daquela gente. Nós precisamos, assim como Jesus, nos identificar com as pessoas. Sabe, não pregar. A igreja há muitos anos ela pregou de maneira mecânica o Evangelho. Ela fazia aqueles encontros, né? Você já deve ter visto aquelas cruzadas evangelísticas, onde há milhares de pessoas. O pessoal prega, muita gente se rende a Jesus, mas depois não tem acompanhamento, não tem discipulado, não teve nada, não teve caminhada. Teve uma palavra que muitos ouviram, levantaram as suas mãos, mas não deram continuidade na sua caminhada com Jesus. Nós precisamos caminhar com as pessoas, andar com as pessoas. O Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor que viveu na época da Alemanha nazista, ele teve um desafio de ganhar 60 jovens para Jesus em Berlim. Ele pregou o Evangelho para aqueles jovens, falou do amor de Deus para eles, e fez tantas coisas, fez eventos, fez programações e não ganhou ninguém, gente. Falou e não ganhou ninguém para Jesus. Aí ele conta que ele se lembrou do princípio encarnacionista de Jesus. Ele se lembrou que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ele se lembrou que Jesus teve compaixão do ser humano, se identificou com a dor do homem, experimentou na pele aquilo que nós experimentamos dia após dia, só que ele foi vencedor em todas as coisas e nos fez mais que vencedores. Ele se lembrou dessa identidade. Ele então mudou da casa onde ele estava habitando, ele mudou para a periferia, para onde moravam aqueles jovens, e começou a entrar na casa daqueles jovens, começou a ouvir as histórias daqueles jovens, começou a conhecer a família, pais que tinham abandonado as suas casas, começou a entender o que aqueles jovens passavam, e no final daquele ano, meus irmãos, ele ganhou 60 jovens para Jesus.
Porque ele começou a falar a partir daquilo que eles estavam vivendo. Ele começou a falar a partir da realidade na qual ele estava inserido. Um dos teólogos que esteve presente nesse congresso de Lausanne, Orlando Costas, que já faleceu, ele disse: olha, a igreja só vai impactar o mundo quando ela entender o assim como de Jesus. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A igreja precisa entender esse princípio de Jesus e se identificar com o ser humano, se identificar com o próximo. Entra na casa das pessoas, conheça as aflições do dia a dia delas, aí você vai pregar a palavra com autoridade. Jesus enviou os 72, falou: vão de casa de 2 em 2, entrem numa casa e digam paz naquela casa. Se ali houver um homem de paz, a paz permanecerá naquela casa. Ele disse: comam de tudo aquilo que eles te oferecerem. E provavelmente tinha casa que não tinha nada para oferecer para eles. Eles tinham que pôr a mão no bolso e abençoar aquela casa, ou tinham que orar para Deus multiplicar o pão. Mas eles falavam a partir do contexto no qual eles estavam inseridos. Nós precisamos nos identificar com as pessoas, como essa gente se identificou. Mas o texto diz que essa proclamação foi feita não apenas a partir de gente leiga, não apenas de maneira empática, mas ela foi feita com unção de Deus. Amém? Diz o texto: a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com a igreja. Você pode pregar com persuasão, você pode pregar, falar, usar raciocínios lógicos, mas é preciso ter unção de Deus sobre as nossas vidas. É preciso ter poder de Deus sobre nós. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Você fala, mas tem um momento que a hora que Deus toca o coração, o homem muda, o sujeito muda, se converte, transforma a vida. E Deus liberta pessoas que eram escravizadas por vício de drogas. Deus liberta, Deus transforma. Deixa eu mudar o microfone, está falhando. Conheço muita gente que foi transformada pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e muitas vezes não foi através de psicólogo, não foi através de médicos, que eu creio que Deus usa, não foi através de clínica, foi porque se encontrou com o poder de Deus, e o poder de Deus transformou a vida deles. A igreja precisa depender desse poder, desse dinamis que diz o texto de Atos. O poder de Deus, a capacitação de Deus para nós fazermos boas obras, para nós fazermos as obras que Jesus disse que nós faríamos. Poder de Deus. Se você olhar o livro de Atos, você vai ver em todo momento o poder de Deus se manifestando. Jesus diz no capítulo 1, olha, o Espírito Santo virá sobre vocês e revestirá vocês de poder para vocês serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Capítulo 2, eles estão reunidos e diz o texto que vem um vento forte sobre eles, eles vêm como línguas de fogo sendo colocadas sobre cada um, e eles começam a falar em outras línguas, de modo que todo mundo que estava ao redor entendia que eles estavam falando das maravilhas de Deus e ouviam falando a sua própria língua, porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela comunidade e revestiu ela de poder. Capítulo 3, Pedro e João sobem ao templo de Formosa, vem um paralítico ali, ele pede uma esmola, ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno levanta e anda, e o homem entra pulando no templo, se alegrando por aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Capítulo 4, a igreja se reúne, depois que eles oram, diz o texto que o chão treme, há um barulho, e todos ficam cheios do Espírito Santo de Deus. Você pode olhar a Bíblia inteira, você vai olhar o ministério de Estevão, de Filipe, o Espírito Santo usando aqueles homens de maneira poderosa. Você vai ver no capítulo 9 o Espírito Santo se encontrando com Paulo, restaura aquele homem e faz ele instrumento de Deus. No capítulo 10, Pedro entra na casa de Cornélio, ele fala: será que Deus permite, vai manifestar o amor dele também aos pagãos? E enquanto ele está pregando, meu irmão, ele nem tinha batizado aquela gente, o Espírito Santo de Deus vem e enche aquele lugar. Poder de Deus. No capítulo 11, essa igreja, a mão do Senhor estava com eles. No capítulo 12, Pedro está preso e o poder de Deus vem e um anjo liberta ele da prisão. Poder de Deus. A igreja precisa pregar, mas também com o poder de Deus.
contar com o dínamo de Deus. Creia, meu irmão, que você vai falar, o Espírito Santo vai capacitar você. Que no nome de Jesus nós viemos sair daqui nessa noite e pedir: Deus, coloca pessoas no meu caminho durante essa semana para eu falar do teu amor. Coloque as pessoas certas no meu caminho. Me dá discernimento. Fala comigo, Senhor, me dá sensibilidade para entender as pessoas que você quer que eu fale. Traga pessoas. A gente precisa orar para Deus nos usar dessa forma. Precisa orar para Deus te colocar em situações para que você fale do amor dele também. Mas lógico, ter essa sensibilidade no dia a dia. Então a missão, ela é enigmática, é proclamar o Evangelho de Jesus, com unção de Deus, com identidade, com empatia, mas também a partir da vida de toda a igreja. Segundo lugar, fala para o teu irmão, a missão é coinônica. Ela envolve comunhão, ela envolve vida em comunidade. Porque Deus não está salvando seres isolados, Deus está fazendo um novo homem, e esse novo homem, diz Paulo aos Efésios, é a igreja de Jesus, é o corpo de Cristo. Só dá para ser igreja andando em comunidade. E igreja, meu irmão, envolve pelo menos 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Amém? E se você começar a pregar, vai chegar mais gente, e a igreja vai crescer. Porque tem muita gente hoje que questiona a igreja instituição. Aí diz o Ronald Sider num livro dele chamado A Comunidade do Rei: o pessoal saiu, fez uma nova igreja na casa, não quer saber de instituição, tem que ter liberdade para falar de Deus, a gente cultuar com liberdade. Aí eles se reuniram, adoraram a Deus naquele dia, teve uma palavra, foi uma bênção. Aí ele falou: quando é que a gente vai se reunir no próximo? Vai ser na próxima semana? Vai ser aqui na casa mesmo? Tem alguém que vai ficar com as crianças? Alguém vai trazer a palavra? Aí começaram a ver que tem que ter organização também. Não tem jeito de jogar isso fora. Então, vida cristã é vida em comunidade. E esse texto nos mostra que também houve essa comunhão, essa comunidade, essa vida comunitária. Porque Barnabé sai de Jerusalém, vai até Antioquia, e quando ele chega lá, ele se alegra de ver a graça de Deus sobre aquela comunidade. E ele estende a destra de comunhão para aquela igreja. Ele não ficou revoltado porque nasceu uma igreja que não foi estabelecida por meio dos apóstolos, de maneira direta. Não, meu irmão, ele chega lá, viu que aquilo nasceu de um movimento de gente leiga, e ele fica feliz por aquilo, ele se alegra com aquilo. E fala: olha, nós estamos juntos. Não vou ficar triste porque nasceu uma igreja de Antioquia. Eu fico feliz porque a graça de Deus está sendo anunciada, o amor de Deus está sendo compartilhado. E o texto nos mostra algumas situações que favorecem, que possibilitam essa vida em comunhão. A primeira coisa que esse texto nos mostra aqui, a partir do verso 22, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Aí a igreja enviou Barnabé para Antioquia. Vê o que está acontecendo lá em Antioquia. Este chegou ali, viu a graça de Deus e ficou alegre. Quer ver favorecer a vida em comunidade da igreja? Quando a gente olha para o próximo a partir da graça de Deus. Amém? Porque quando você olha para o seu irmão a partir da graça de Deus, meu irmão, você elimina qualquer possibilidade de sentimento de superioridade no seu coração. Quando você olha para o teu irmão a partir da graça de Deus, você reconhece que diante de Deus nós somos todos iguais. Você é igual a Ele. Você não é salvo por causa do seu mérito. Eu não sou salvo por causa do meu mérito. Eu sou salvo pela graça de Deus. Somos todos pecadores que carecem da glória de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 3: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha para o teu próximo a partir da graça de Deus. A partir da graça de Deus. Porque quando você olha a partir da graça de Deus, também é um exercício de nós olharmos para as virtudes dos nossos irmãos. Tirar o foco dos defeitos, dos problemas. A gente tem uma mania de olhar para o problema, não é verdade? A gente olha para a pessoa e só vê defeito. A primeira coisa que a gente vê é o defeito, é o lado negativo. E a gente não consegue ter esse exercício de Barnabé de olhar e ver os efeitos da graça de Deus sobre a vida daquela comunidade e se alegrar com isso. Tem um exercício de se alegrar e ver os efeitos da graça de Deus na vida do teu irmão. Ver o que Deus tem feito na vida dele. Reconhecer os dons que estão sobre ele, que são diferentes dos dons que estão sobre a tua vida. Mas louvado seja Deus que são diferentes, porque isso possibilita a igreja ser edificada.
Amém? É um ter dom de mestre, ensino, o outro ter dom de evangelista. É isso que edifica a igreja. Dom de misericórdia. Então nós temos a capacidade de olhar a partir da graça de Deus, mas também se alegrar pelo crescimento do nosso irmão, pelo crescimento do próximo. Parece que é mais fácil a gente se identificar com o sofrimento dele, da empatia. Mas a gente vê que muita gente parece que é incapaz de se alegrar com a prosperidade do irmão, com o crescimento do irmão. É tomado por aquele sentimento de inveja, fica tentando, está acontecendo isso, tem alguma coisa errada aí. Barnabé viu a igreja de Antioquia crescendo e ficou alegre por aquilo. Precisamos nos alegrar com a prosperidade de Deus na vida dos irmãos. Ver os irmãos crescendo na graça, se alegre por isso, amém? Mas não só se alegre, encoraje o teu irmão a continuar crescendo. Porque Barnabé chegou, se alegrou e encorajou aqueles homens a permanecerem fiéis de todo o coração. Ele disse assim para aquela comunidade: olha, vocês estão crescendo, mas dá para crescer ainda mais em Cristo Jesus. Não coloque limites na tua vida. Se você está em Cristo Jesus, você pode crescer ainda mais. Porque quando Deus chamou Abraão, Ele falou: olha para as estrelas do céu, você pode contar? Olha para a areia do mar, será que você pode contar? Assim será a tua descendência. Sai da tua tenda, sai da tenda, Abraão, sai desse lugar que fica limitando a tua visão. Você está olhando a partir da tenda, sai desse lugar e você vai ver o tamanho do meu projeto na tua vida. Não subestime o projeto de Deus na tua vida e na vida dos seus irmãos. Encoraje eles a crescer diariamente no Senhor. Amém? O que também possibilita a vida em comunidade é quando a igreja é equilibrada. Quando ela consegue transitar no poder de Deus, nas Escrituras. Quando ela tem caráter e quando ela também tem o poder de Deus, tem carisma. Barnabé era um homem carismático. Onde ele chegava, ele ficava amigo das pessoas. Um cara gente boa. Barnabé era um cara bondoso, tinha um coração bom. Ninguém queria o Paulo, ele foi buscar o Saulo. Na ocasião era Saulo, ele buscou Saulo e falou: vem usar o seu dom aqui, Saulo. Você vai ser usado de maneira poderosa em Antioquia. Estava esquecido lá, ele foi buscar o Saulo. Quando Paulo não quis andar com João Marcos, quem ficou com João Marcos? Barnabé. Paulo falou: eu não ando mais com esse sujeito. Ele abandonou a gente na primeira missão. Aí diz o texto que tiveram esse entendimento tão grande que a partir daquele momento Paulo saiu e continuou fazendo a obra com os Silas, e Barnabé abraçou o jovem João Marcos. Falou: deixa que eu ando com você. Louvado seja Deus que sempre tem um Barnabé no nosso caminho. Deus sempre coloca um Barnabé no nosso caminho. Alguém pode falar: olha, vem cá, vamos andar juntos, que nos acolhe. A igreja precisa ter esse equilíbrio. Mas também quando há a pedagogia da inclusão. Fala aí, meu irmão, pedagogia da inclusão. Porque Saulo foi buscar, Barnabé foi buscar Saulo. Ele também acolheu, estendeu a mão de comunhão para aquela comunidade de Antioquia. Ele tinha essa capacidade de acolher, de receber as pessoas diferentes. Era uma comunidade diferente, tinha igreja, tinha gente diferente ali. Ele pegou o Saulo, também tinha uma mentalidade diferente, e ele acolheu essa gente. Nós precisamos acolher as pessoas diferentes nos nossos dias. Amém? Eu já contei aqui a história do Zé Machado, quando ele foi pregar na Assembleia de Deus de Guarulhos. Ele disse que ele chegou na Assembleia de Deus, viu um monte de foto ali na parede. Ele falou assim: olha, o que é essas fotos aqui? E o pessoal falou assim: olha, essas são as igrejas que a gente foi construindo, foi fundando. Ele falou: nossa, mas olhou, 64 igrejas. A igreja estava fazendo 64 anos. Uma igreja por ano eles fundaram. Aí ele falou que começou o louvor, ele ia pregar. Veio a orquestra da Assembleia de Deus, e uns menininhos de 10 anos tocando violino. Ele falou: meu Deus. Aí falou que começou o louvor, o maestro olhou para os meninos, fez sinal para eles, os meninos tocaram. Aí pararam, dava uma nota e pararam. Aí falou que mais para frente ele olhou para os meninos e tocaram de novo. Aí ele não entendeu nada, falou: mas o que é isso aí, esses meninos aí? Aí o regente falou assim: não é que eles só sabem fazer uma nota, estão aprendendo agora. Então toda vez que tem a nota na música, eu olho para eles e eles fazem a nota. E ele falou assim: a igreja precisa aprender a pedagogia da notinha só.
capacidade, aquilo que Deus te revestiu, usa isso. E abrir espaço para que as pessoas cresçam, amém? Isso possibilita a gente cumprir o nosso papel comunitário. Foi enorme. Mas o texto fala que há um aspecto do ensino didático. Durante um ano, Paulo e Barnabé ensinaram aquela igreja. Durante um ano, eles pregaram e ensinaram aquela gente. Paulo e Barnabé eram mais maduros na fé, puderam instruir aquela igreja, puderam possibilitar o crescimento daquela igreja. A Bíblia diz que Deus separou alguns para apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, para capacitar os santos para toda boa obra. Pedro vai dizer que há duas classes de dons: ensino e serviço. O que a Bíblia nos ensina é que Deus separa pessoas para instruir, para capacitar a igreja, para ela cumprir toda boa obra. Amém? Para ela cumprir o aspecto pastoral, para ela cumprir a missão de Deus. E Paulo e Barnabé foram usados para abençoar, para edificar aquela igreja. Durante um ano, eles ensinaram aquela gente. É preciso separar tempo para meditar nas Escrituras. E você consegue ler a Bíblia em um ano, se você quiser. Lendo poucos capítulos. Se você ler 4 capítulos por dia, mais ou menos, você lê a Bíblia toda num ano. Já fez esse exercício? Em um ano você lê toda a Escritura. E nos nossos dias, meus irmãos, a gente precisa conhecer a Bíblia. Porque o que tem de coisas sendo proclamado em nome de Cristo, que não tem nada a ver com a Bíblia, é um absurdo. E se a gente não conhecer bem, manejar bem as Escrituras, a gente é levado por essas coisas. A gente é induzido por essas coisas. Como eu já foi dito aqui, há muita mandinga gospel sendo ensinada aí, que não tem nada a ver com a Bíblia. E a gente pode defender o que quiser com a Bíblia. O homem pode defender o que ele quiser com a Bíblia. Quando ele tira textos do contexto, ele defende o que ele quiser. Quando ele pega versículos isolados, ele defende o que ele quiser com a Bíblia. Defende filosofia, defende o que quiser. Porque já diz que quem tira texto fora de contexto faz por pretexto. Se a gente conhecer a Escritura, o contexto, por que Deus escreveu, por que Paulo escreveu isso, o que estava acontecendo, se a gente consegue buscar compreender isso, a gente não é levado por todo vento de doutrina. A gente se torna maduro na fé. Paulo disse para a igreja de Corinto que tinha todos os dons. Uma igreja carismática, tinha todos os dons ali. Ele diz assim: olha, era para vocês estarem no churrasco, e vocês, eu estou precisando dar uma madeira para vocês estão no leitinho ainda. Vocês são crianças na fé ainda, tem muito poder de Deus, mas a Bíblia fala que o meu povo, Zé, se perde por falta de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus. Meu irmão, separe tempo na tua vida para meditar nas Escrituras. Conheça a palavra. Há momentos em que nós somos edificados, mas você precisa ter o seu relacionamento com Deus e conhecer a sua palavra, conhecer a palavra, meditar na palavra, ser instruído nela. Esse texto termina dizendo ali nessa questão da didática, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. O pessoal olhou e falou: essa igreja se parece com Jesus de Nazaré. Esse povo tem as atitudes de Jesus de Nazaré. Esse povo lembra o mestre deles. Havia maturidade, houve uma instrução na palavra, e aquela igreja se tornou uma igreja madura. Mas, meus irmãos, também a missão da igreja é diaconal. Fala, meu irmão, serviço. Servir. Do verso 27 ao 30, é servir mesmo, é caipira, é servir, puxando o R. No Rio não, você está em São Paulo agora, você está tirando onda aqui, né? A igreja tem que ter esse aspecto de servir ao próximo. Se você ler esse texto, o profeta predisse que haveria uma fome nos dias do reinado de Cláudio. E o que aconteceu? O que a igreja fez por causa disso? Quando ela recebeu essa informação do Espírito Santo de Deus, o que ela fez? Cada um contribuiu segundo as suas possibilidades, e eles levaram e acolheram aqueles irmãos que estavam passando necessidade, que estavam passando fome. A igreja pôde acolher aqueles irmãos. Meus irmãos, se nós olharmos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que é um compromisso com o pobre e com o desamparado. Isso não tem nada a ver com filosofia, isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. Você pode procurar sua Bíblia no momento, você vai ver muito versículo falando sobre isso. Tem muito mais versículo falando disso do que sobre a ceia, por exemplo.
Se você entrar nas leis, você vai ver Deus colocando leis para que o pobre fosse assistido. Quando ele diz, olha, quando vocês forem colher as espigas, não colham nas extremidades da plantação, e as que caírem pelo caminho deixem, para que os pobres possam comer. Você vai ver isso nas leis. Você vai ver, por exemplo, em Deuteronômio, Deus dizendo que Ele não queria que houvesse pobreza em Israel. Tem muita gente que pega João e fala na boca de Jesus que diz assim, sempre haverá pobres no meio de vocês. Quando Jesus fala isso, Ele não está dizendo que Deus quer que haja pobres. Ele está falando da nossa incapacidade de ter compaixão do outro. Ele está dizendo, olha, não era para existir pobres no meio de vocês, mas porque vocês se tornaram duros, insensíveis, egoístas, e a natureza humana é assim, há pobres no meio de vocês. Mas o desejo de Deus em Deuteronômio é que não houvesse pobres, é que houvesse uma sociedade justa, uma sociedade que tivesse compaixão, tivesse misericórdia. Se você for nos profetas, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver Amós, você vai ver Isaías chegando para a comunidade dizendo, ai daqueles que ajuntam casa em casa, campo em campo, e ficam até se tornarem os únicos moradores da terra. Ai de vocês, ele vai dizer. Ai de vocês que não olham para o pobre. No capítulo 58 ele fala do verdadeiro jejum. Fala, o jejum que Deus quer não é que você se humilhe um dia no ano, que você vista pano de saco, se cubra de cinza, que você vá adorar a Deus, louve a Deus. Não é esse o jejum que Deus quer. O jejum que Deus quer é que você liberte o oprimido, que você alimente o faminto. Isso é o profeta Isaías. Porque a igreja tem o compromisso de servir o pobre, a viúva. Tiago vai dizer, a religião pura e imaculada é cuidar do órfão e da viúva. Quando Paulo vai à igreja de Jerusalém, Gálatas 2:10, ele fala, olha, eles recomendaram apenas uma coisa para mim, que eu me lembrasse dos pobres, o que era justamente a minha intenção, uma versão mais antiga. Aí ele veio e falou, o que eu procurei fazer com diligência, rapidez. Essa é a intenção de Paulo, acolher o desamparado, cuidar do pobre, do órfão. A igreja precisa também cumprir esse aspecto diaconal. A missão é diaconal, mas lógico, fazer de maneira organizada, sem emocionalismo. Sai dando dinheiro para todo mundo que te pede, não. Não sustenta o vício dos outros. Não seja mais o instrumento que vai gerar mais mal para as pessoas, vai prejudicar mais o outro do que gerar cura, do que gerar libertação. E esse aspecto foi feito com organização. Quem levou os recursos foi Paulo e Barnabé. Foi gente incumbida de levar os recursos. Tinha dia certo para Paulo passar nas igrejas, recolhendo essa oferta para acolher os irmãos. Então tem que ser feito de maneira organizada. Perceba aquilo que Deus está levantando. Você já conhece, por exemplo, a soberba, que é feito com organização. É feito de maneira organizada. Há muita ONG que faz a obra de Deus de maneira organizada e leva a palavra de Deus. E a gente precisa se engajar nisso, amém? E por fim, você pode dar uma glória a Deus aí que está acabando? Aleluia! Você me dá só 10 minutos? Amém? Quem dá 10 minutos aí? Ninguém, todo mundo já sabe que eu quero fazer 10, 20, 30. Ninguém, só o tipo. A missão da igreja, ela é profética. E talvez aqui seja a maior dificuldade nossa. Porque quando a gente fala de voz profética, quando a gente olha para a Bíblia, não é você predizer o futuro. Pode até acontecer revelação, como aconteceu com Ágabo. Ser voz profética nas Escrituras tem a ver com denúncia, com a igreja denunciar aquilo que está errado. Tudo isso, como eu disse, aconteceu porque teve um homem chamado Estevão, que teve ousadia e coragem de Deus para falar para o povo de Israel: vocês são um povo obstinado e rebelde de coração, sempre resistiram ao Espírito Santo de Deus. E os homens começaram a ranger os dentes e apedrejar o Estevão. Mas o homem era doce, era cheio da graça de Deus, e falou: Senhor, não acrescente esse pecado a eles, perdoa o pecado deles. Mas ele teve coragem para denunciar o que estava errado. A igreja dos nossos dias, nesse país envolvendo em corrupção, em escândalo, a igreja precisa ter coragem para denunciar o que está errado. A igreja precisa ter coragem de ser voz daqueles que estão sendo calados pelos governantes, pela corrupção. Ela precisa ser voz desses. Jesus disse: se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. E Deus tem levantado muita pedra na nossa sociedade, porque a igreja teima em não ser
voz profética e não denunciar o mal. Calvino, que é um reformador, ele disse que a igreja precisa ser a consciência do Estado. É a igreja que precisa estar ali falando aquilo que está errado. Olha, isso não está certo. Ela precisa ver o mal e denunciar. Amém? Ficou até meio. A gente olha para o Martin Luther King, por exemplo, e a gente chora, né? Nossa, Martin Luther King foi um homem de Deus, olha que bênção a vida dele, que referencial, que transformação. Ele acabou com o preconceito nos Estados Unidos, acabou com aquele racismo, mas ninguém quer pagar o preço do Martin Luther King. Ninguém quer ser voz profética, ninguém quer sair lá fora e falar que está errado. Eu disse aqui de manhã, meus irmãos, que a autoridade que é levantada por Deus, ela tem um propósito. A igreja há muito tempo interpretou no Brasil o texto só a partir do primeiro momento. Toda autoridade é constituída por Deus. Paulo vai dizer: para o louvor daquele que faz o bem e para punir o que faz o mal. Quando a autoridade deixa de punir o mal e começa a punir o bem, quando ela inverte esse valor, ela perde o princípio de autoridade de Deus. E a igreja precisa denunciar isso. Ela precisa ser voz de Deus. Precisa ter coragem de Luther King, a coragem de Estevão, a coragem do Dietrich Bonhoeffer, que condenou o que Hitler estava fazendo. A igreja precisa ser voz profética. Deus precisa levantar os Elias nos nossos dias. Provérbios 31, 1, 8 e 9, nós vamos acabar. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quer chamar o pessoal do louvor e para cá, Saulo, Nervos. Vamos repetir isso? A missão da igreja é proclamar o Evangelho, é viver em comunidade, é ensinar o próximo, é servir o próximo, mas também é ser voz profética na sociedade. Meu irmão, tem serviço para todo mundo. Você é bem-vindo. E Deus quer manifestar a graça dele através de nós. Deus não fez um plano B. O plano dele é a igreja. Não tem plano B. O plano dele é usar a tua vida. O plano de Jesus é usar a minha e a sua vida. Amém? Se você deseja, como eu iniciei esse culto dizendo, que o cristão precisa ter um desejo de ser relevante. Se você deseja ser relevante, fazer a diferença onde Deus te colocou, fala isso para Deus nessa noite. Feche os seus olhos e fala isso para Ele. Pai, eu quero fazer a diferença no meu trabalho. Eu quero fazer a diferença na minha casa, na minha família. Você precisa dizer isso para Ele. Eis-me aqui, Senhor, envia a minha vida. Eu quero ser esse instrumento nas tuas mãos. Eu não quero apenas cantar